Olá, começou o Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação aqui na Multirio, na NET, no canal 26 e pelo Facebook. Seja muito bem-vindo ao Hashtag Educa. Você que acompanha a gente já sabe, você pode enviar seus comentários e também acessar o conteúdo extra que a gente coloca durante todo o programa aí nas postagens do Facebook, viu? Por isso vem para cá, coloque aí seu comentário, envie as suas questões que a gente vai dar um jeito de te responder. Se não aqui no estúdio, pelo menos durante as postagens aí ao longo do tempo a gente vai estar te respondendo. Por isso participe, a sua participação é extremamente importante. Hoje a gente vai falar sobre uma transformação na maneira de ver as universidades e essa transformação ela vem ocorrendo em países, enfim, diferentes, de diversos lugares do globo. Essa discussão é importante porque ela chega às universidades brasileiras também, porque tem que haver, na verdade, com o nosso comportamento atual. E aí, qual o papel da universidade no século XXI? As transformações impostas nos últimos anos mudaram o olhar de estudantes e da sociedade para o campus. E antes, se os critérios para definir, por exemplo, na hora que você fosse, na minha época, prestar o vestibular e agora, enfim, escolher, fazer o Enem e outras seleções, se antes os critérios para a escolha de uma universidade eram qualidade, a reputação, sua localização e gratuidade ou não dos cursos, hoje os estudantes consideram a capacidade ou a possibilidade de conseguir um emprego com o diploma da universidade. A gente está falando de empregabilidade. E essa preocupação, ela acontece em universidades, como eu falei, do mundo inteiro. O fenômeno leva em conta a vivência e a experiência no campus, ou seja, como que aquele estudante vai aproveitar ao máximo a universidade, que experiência ele vai ter dentro da universidade. A mudança na atitude tem levado alunos de diferentes países a questionar como a experiência universitária ajudará no mercado de trabalho ou, por exemplo, a iniciar o seu próprio negócio. O que mais a universidade pode oferecer, além de um diploma? Quem conversa conosco sobre o assunto é o professor Ricardo Silva Cardoso, doutor em Ciências Biológicas pela Universidade de La República, no Uruguai, e reitor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Seja bem-vindo ao Hashtag Educa, Obrigado. professor. Obrigada. E Benedito Fonseca e Souza Adeodato, doutor em Sociologia pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro e vice-reitor da Unirio. Seja muito bem-vindo também ao Hashtag Educa, professor. Muito obrigado. Para a gente começar, eu quero trazer algumas observações que a gente percebeu na hora de construir o roteiro, de fazer essa análise mais planetária, digamos assim, né? As mudanças tecnológicas impactaram a vida cotidiana e as formas de trabalho. Categorias inteiras de emprego estão sendo criadas e outras desaparecendo. Novas profissões exigem novas habilidades. E a capacidade de compreender e abraçar as mudanças e se adaptar e pensar criativamente são urgentes. E tudo isso num ritmo veloz que exige transformações nas universidades. Como essas instituições de ensino e pesquisa superior devem responder a esses desafios do século XXI? Essa pergunta é uma pergunta difícil. Eu vou dizer, olha, eu ia pegar o celular, mas vale o tablet. Isso daqui quando chegou, os smartphones quando chegaram, a gente de jornalismo achou tudo muito bonitinho, tudo muito legalzinho, que isso ia ajudar e muito a profissão. Hoje em dia todo mundo filma, todo mundo edita, todo mundo grava, todo mundo tem blog, todo mundo escreve, todo mundo opina, todo mundo tem o que falar. A minha profissão, jornalismo, sofreu um impacto. E aí, como as universidades estão prontas para essa revolução toda que está acontecendo? Eu acho que, de modo geral, todos nós estamos sendo mexidos com isso. Não é só a empregabilidade. Em todos, não precisa ter o conhecimento, né, assim, profundo, mas as pessoas, de modo geral, têm um conhecimento cultural, técnico, que consegue literalmente se resolver. É isso que está acontecendo atualmente.
a gente entende que dentro da universidade tem cursos tradicionais, uma medicina, uma engenharia, um direito, obviamente são cursos fortes. E está chegando aí um outro momento, exatamente do empreendedorismo. Isso está acontecendo não só na Unirio, mas em todas as universidades, independente de ser pública ou não. Então, isso começa a fazer essa mudança. E isso já existia. Pessoal que trabalhava com gráfica, o fotolito, eles perderam emprego, mas outros empregos surgiram, outras profissões surgiram. E isso é o mundo, é a roda. Eu acho que isso é uma coisa natural do mundo. Vocês não acham que hoje está mais acelerado isso, não? Com certeza. Eu queria, de qualquer forma, te agradecer aí pela oportunidade da gente estar aqui debatendo, e a própria Multirio. E queria te dizer o seguinte, Flávio, o importante é o capital intelectual. Quer dizer, muitas vezes a gente, nesse afã de tratar da tecnologia, esquece que ela é importante, mas o que está por trás é o conhecimento humano, né? E esse nosso conhecimento humano, ele é feito, em grande medida, nas escolas e depois nas universidades, né? Então, nós temos condições de estar dentro dessa nova era que valoriza exatamente a economia do conhecimento, estar contribuindo para que essas mudanças que vêm ocorrendo, né, inclusive na base tecnológica, elas possam ser aprendidas por quem consegue avançar na questão do conhecimento, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: as universidades estão preparadas para fornecer o conhecimento necessário para que as pessoas tenham a cognição para lidar com essas novas tecnologias, né? Então, eu acredito que, por exemplo, lá na Unirio, nós temos uma formação própria já para o século XXI. Em grande medida, se nós não temos o material tecnológico tão avançado, nós temos a capacidade de transmitir o conhecimento necessário para quem vai lidar com essas tecnologias poder ter um desenvolvimento importante. Agora, dentro, por exemplo, você estava falando de repente não tem o aparato tecnológico, porque isso tudo depende de recursos, de uma maneira geral. Eu que fiz universidade pública sei o quanto isso é custoso, né? Porque tudo tem licitação, né? E a gente tem a própria máquina pública para lidar, isso leva um tempo. Mas, independente disso, o senhor estava falando sobre a questão do conhecimento e acho que o professor tocou num assunto muito importante, que é o empreendedorismo. Isso. Hoje, essa geração que adentra a universidade é uma geração muito mais aberta a um pensamento empreendedor. Isso. Né? Talvez não em ter uma carreira a longo prazo, mas em criar a sua própria carreira ali, que às vezes vai ser momentânea, aquele trabalho vai ser momentâneo. Quantas startups têm uma vida curta? Como que a universidade vê esse aluno que está chegando, o aluno do século XXI? Então, complementando, né, a gente vê com muita felicidade, vamos dizer assim, né, e estamos nos preparando para poder dar o melhor para eles. Lá na Unirio, por exemplo, nós temos uma área muito importante de economia criativa, né, que é uma junção da nossa escola de engenharia da produção com as nossas escolas mais ligadas às artes, né, as artes cênicas, a música, a literatura, né, e essa junção vai permitir, por exemplo, que a gente faça uma incubadora ou uma aceleradora de ideias para que isso possa vir ao mercado e se tornar um empreendedorismo na acepção da palavra, na prática, né? Esse é um exemplo, mas temos outros a dar. Lógico. Vou pegar lá atrás. Eu tive a oportunidade em 2013, sair do país e fui para a Austrália, através do Ciências Sem Fronteiras. A Dilma, né, a presidente, mandou um monte de alunos das federais e das outras universidades concorrerem, e foi espalhado pelo mundo. Teve uma reunião que teve com o Obama e ela fez esse programa, que foi muito, muito importante.
Eu tive a oportunidade de ir à Austrália exatamente para ver se o valor da bolsa era suficiente para manter os nossos alunos lá na Austrália. E foi um grande grupo de reitores, vice-reitores. Naquela época eu estava como pró-reitor de pós e pesquisa e acompanhei. E aí a gente conseguiu fazer a bolsa aumentar, porque o custo de vida lá é muito alto. Mas, na verdade, para mim e para os outros reitores, pessoas que tiveram, brasileiros que estavam lá, a gente percebeu claramente que eles estão na frente da gente. A forma de pensar é muito maleável. Então, os cursos são muito atrelados. A medicina pode estar tratando não só da medicina, mas você tem uma impressora que vai fazer em 3D, exatamente. né? Então, e várias coisas assim, tudo meio que misturado. A engenharia pode ser parceira da medicina ao fazer uma prótese impressa, né? Isso é interessante, porque a gente ainda tem uma estrutura curricular muito estanque nas carreiras, né? Mas hoje em dia, com essas novas tecnologias, os novos setores, elas são todas interdisciplinares, né? Então, nós precisamos nos adaptar a isso, acabar com aquelas carreiras estanques e permitir que os alunos possam assistir aulas nos diferentes cursos, porque a formação deles hoje e a necessidade para a economia 4.0, vamos dizer assim, é bem diferente do que era, né? Naquele sentido que você mesmo tratou da aceleração. Hoje as tecnologias trocam muito rápido, né? E com a interdisciplinaridade grande. Isso, sim, nós das universidades em geral vamos precisar nos adaptar melhor. Mas mesmo assim, a gente percebe que são várias áreas, mas quando consegue casar duas áreas, não, beleza. Isso vai ser um caminho. Quer dizer, eles querem chancelar mais uma rota de fuga, porque, na verdade, eu acho que isso tem que ser amplo. Isso. Não tem que ter fechado isso. A gente tem que ter Os cursos precisam, de uma maneira geral, dialogar. Exatamente. Né? Não pode ser só uma parceria de um curso com outro curso. Tipo, o coordenador daquele curso com o coordenador do outro curso. Tem que ser uma identidade da universidade. No sentido de universidade, né? E não de escolas estanques. E quem dá essa identidade é o aluno, não é o professor. Porque ele está em formação. A gente já tem a nossa formação e, obviamente, é consolidada. Todo mundo, né? Cada professor tende a puxar a sardinha para a sua brasa, né? Não, o curso da biologia é o melhor, ou da medicina. Mas o aluno não, ele ainda não está, ele está em construção. Então a gente tem que respeitar isso. É ele que vai dar o caminho dele. Cada um vai seguir um caminho diferente. As pessoas não podem botar os alunos nas caixinhas. Não existe isso. Isso que você está falando é interessante porque, assim, eu vivi isso na universidade. Eu me lembro que quando eu estava na faculdade, fazendo jornalismo, né, e eu gostava de outras coisas, eu peguei uma cadeira de cinema, porque os cursos eram todos muito próximos, né, da mesma área. E aí o meu professor, a gente tinha uma aula de linguagem fotográfica, ele falou assim, Flávia, já que você gosta tanto de cenário, eu fazendo já uma cadeira de cinema, por que você não vai na arquitetura fazer geometria espacial para você poder fazer as maquetes dos cenários? E aí eu fui fazer na arquitetura, né? Mas isso porque um professor falou. E eu me dei conta da história da gratuidade da universidade pública, que eu podia pegar essas disciplinas todas eletivas e cursar o que eu quisesse cursar naquele universo de possibilidades que é a universidade. Então, eu acho que essa fala de vocês é muito importante, porque tem um exemplo prático, né, que foi feito nisso. Agora, eu queria falar com vocês que essa questão da interdisciplinaridade, ela é um ponto que a gente bate no ensino fundamental, por exemplo. Todas as disciplinas têm que dialogar. Algumas escolas trabalham por projeto, né? Então, todas as disciplinas se comunicam e falam, né, durante aquele ano, durante aquele projeto. Como que a gente está entregando para vocês esses alunos que chegam à universidade? E qual é o papel da universidade com o ensino fundamental e o ensino médio? Não é fácil. Em relação aos alunos que estão ingressando, muitos têm uma evasão em todas as universidades, porque ele chega esperando
algo muito maior do que a universidade pode dar a ele. E principalmente uma evasão em função de não conseguir se manter nas universidades, mesmo sendo pública e gratuita. Infelizmente, todas as universidades têm uma grande evasão. Então, eu acho que está chegando no momento que isso tem que mudar. A universidade tem que olhar para si mesmo e exatamente onde é que estamos errando e qual vai ser o caminho que a gente tem que seguir. Esse vai ser o caminho. Agora, não sou eu, não é o aluno. Isso não é para 4 anos, né? Exatamente. Isso é uma mudança de comportamento. Natural. E nessa mudança é que surgem outras profissões e acabam algumas delas. Então, isso é muito importante. Quanta coisa, assim, o pessoal de música trabalha com cenografia e faz coisa com história, porque tudo é muito unido. Agora, as pessoas mais antigas, não, história é uma coisa, cenografia é outra. A gente não pode se balizar, assim, no meu ponto de vista, dessa forma. Como é que a gente se comunica com as escolas? Então, a gente até se comunica, assim, a Unirio procura... né, Vocês têm um projeto, né, de acesso que é o Ciências... Política nas escolas. Ciência né? Política nas Isso. escolas. É um projeto nosso da Escola de Ciência Política, né, que vai nas escolas, principalmente nas públicas, mas vai nas particulares também, e principalmente próximas às comunidades, né, nas escolas próximas às comunidades, e leva um pouco de aulas de cidadania, Constituição, federação, né, civismo em geral, né, para que isso possa criar uma interação. E as crianças adoram, né, e muitas vezes se veem na universidade até pela presença daqueles professores ali. É muito enriquecedora essa experiência. E a gente pretende ampliar, né? Temos também o programa inverso, ou seja, recebemos às vezes crianças e adolescentes, né, para visitar uma aula ou outra que esteja tendo na universidade, para que elas possam ver e até escolher carreiras, muitas vezes, né? É um programa interessante. Nós temos essa dinâmica que podemos ampliar, lógico, mas eu queria falar de uma coisa que todo mundo hoje e no mundo inteiro está sofrendo, que é a questão de nós tínhamos um método de dar aula, né, e do aluno assistir aula, que era secular. E isso está se modificando de uma maneira que todo mundo percebe que o método anterior já não é mais suficiente, mas ninguém descobriu ainda o método adequado para essa nova fase, essa nova geração, né? E essa é que é a grande dificuldade. Não é só das universidades, e não é só no Brasil, é de todo mundo. Então, de alguma maneira, o que a gente faz? O professor hoje é um estimulador, né? Ele fica ali tentando estimular as pessoas, os alunos, a prestarem atenção, a se colocarem dentro da universidade ou da escola, né? A participarem de eventos e de estudos dirigidos e tal. Mas hoje em dia, com essa nova formação dos alunos e com essa nova tecnologia, se você ficar parado ali tentando dar aula escrevendo no quadro, você não consegue mais prender o aluno, né? Então, esse desafio de conseguir estimular o aluno para que ele possa ir buscar as respostas às demandas dele, que é uma nova forma de ensinar e de participar, de aprender também, porque a gente aprende junto, né? Essa nova forma é um laboratório ainda, é um teste. O que o senhor estava falando, a diretora do programa falou aqui no meu ouvido, eu estava pensando, né, transmissão de pensamento, que é a sala de aula invertida, as metodologias ativas de ensino. Isso está chegando no ensino básico, na escola de primeiro ano, segundo ano, terceiro, sexto ano, que é a capacidade, e é muito interessante porque a gente já fez um hashtag Educa sobre as metodologias ativas, e a primeira coisa que eu lembrei foi o pensamento científico da universidade, a maneira de se produzir conhecimento e de atuar na universidade,
dentro da escola básica, porque parte de uma pergunta. O professor, ele deixa de ser aquele que dá o conhecimento, nisso que você está falando, né, que vulgarmente as pessoas falam do cuspe-giz, né, que ele senta todo mundo, que eu vou né, colocar tudo ali na lousa, seja quadro branco ou quadro negro, enfim. Né? Você parte, e é muito interessante você ver isso nas escolas, hoje isso está acontecendo nas escolas, né, que é você partir de uma hipótese. Nada maior do que o pensamento científico da universidade. O professor chega, traz uma situação e lança uma hipótese. Aquele aluno vai para casa, quebrar a cabeça, forma trabalho de grupo, não sei o quê. Na próxima aula, vai experimentar aquela hipótese. Isso não é fantástico quando você traz essa história desse pensamento que estaria só na universidade para o ensino fundamental? A gente não está fazendo o conhecimento, de alguma maneira, expandir no país? Mas eu acho que especificamente pela tecnologia. Hoje, uma criança, se o pai deixar, ele vai querer sair com o celular e o celular vai ajudar ele também na aula. Tem muitas escolas que falam, peguem o seu celular, busca tal coisa e vamos pensar dessa forma. Isso chama atenção. Então, os alunos ficam concentrados. Se você ficar no cuspe-giz, como você acabou de falar, as pessoas vão dormir, vão querer sair da sala, não tem nada para atrair. Então, a gente tem que sempre trabalhar, principalmente com os alunos mais novos, na parte de fundamental, atraindo eles, mantendo a atenção deles, e isso é difícil. A gente sabe que 50 minutos de aula, não tem, ninguém consegue ficar 50 minutos preso ali numa aula expositiva. Agora, se você leva para a prática, que na minha área é muito fácil levar para a prática, porque é a biologia, vamos para a mata, vamos para a praia, vamos para o costão, isso é mais fácil, que ele está ali vendo ao vivo e a cores o que está acontecendo, o animal, a vegetação. Então, isso tudo fica mais fácil. Agora, outros cursos não têm essa capacidade, tem que ficar ali tomando conta de alguma coisa. Então, isso dificulta. Mas as áreas vão procurar, é igual a água, ela vai infiltrar de alguma forma. Olha só como é difícil, né? Tem várias escolas, pelo menos há bem pouco tempo, que proibia o aluno de ter celular na sala de aula. Uhum. Ele é um parceiro. O celular hoje é um instrumento de estudo. Né? Então, se você proíbe, porque obviamente tem a distração também, mas você está tolhindo, né, aquela criança de estar num outro método aprendendo. Né? Então, essas contradições são próprias desse período de transição. A gente não sabe ainda qual é o melhor, se é aproveitar o celular com a criança ou se é proibir para que ele possa ter outras coisas. Né? Então, a gente, muitas vezes, nessa ideia, né, de lançar a hipótese e tal, isso é uma coisa que a gente lança a hipótese e se afasta, deixa que eles procurem, muitas vezes pode dar em quê? Em não procurarem nada. Né? Então, a gente precisa também estar estimulando para que eles possam entender que aquela outra forma, né, precisa ter a interação. Olha, mais uma contradição. A gente pega muitas vezes as pessoas hoje que passam o dia no celular, né, então escreve muitas vezes sem vogal, né? Uhum. Valeu, é o V, o L, o W e tal. Tem então, toda uma nova linguagem. Nova linguagem e tal. Aí, como é que ele consegue desenvolver depois a escrita, né, científica e tal? Então, essas contradições, a gente ainda está passando por isso, né? Então, nós temos que saber estimular, separar, entender essas coisas para que a gente possa aproveitar o que tem de bom, né, e isolar um pouco o que tem de... Foi bom você falar em escrita científica, porque, de alguma maneira, até a escrita científica, eu sei que tem um formato, tem um porquê de ser, né? Mas às vezes, tão rebuscado que só os próprios doutores e pós-doutores conseguem ler as suas respectivas teses. Isso não volta para a sociedade civil, para o vizinho,
Vizinho da Unirio, quem mora ali na Urca, quem está ali na Tijuca, do lado do Gafré, entendeu? Isso às vezes não volta, esse conhecimento não volta para essa vizinhança. Como que no século XXI a universidade está se pensando em fazer essa devolutiva para a sociedade? Na verdade, de alguma forma, já existe. As universidades têm um tripé: ensino, pesquisa e extensão. E é exatamente pelo canal da extensão que a gente dialoga com os nossos parceiros em volta. A gente ali na Urca tem a Amor, que são associações de moradores, tem a Alma e tem a terceira? Não sei. Que é o corredor que chega lá no Rio Sul. Ali por trás, né? Que passa pelo Instituto de Física. A Nova ali, Urca. né? Exatamente. Ali tem vários institutos ali, né? E aí, os nossos professores têm um trabalho de, assim, eu atualmente não, mas assim, há 2 anos atrás, o meu projeto de extensão, eu pegava das escolas públicas ao redor ali e levava para a praia, para mostrar o tatuí, para mostrar os organismos que vivem na praia, que a maré sobe e a maré desce. Isso eu estou dando para os alunos da escola pública. E, obviamente... Tem um diálogo. Exatamente. Então, isso é para fora. Obviamente, na minha área é biologia, mas em todas as áreas... biologia especialista em tatuí, por isso que ele falou de tatuí. Mas você não tem um núcleo de... Prática jurídica. Exatamente. Isso é extensão. Então, não só todos os professores são envolvidos com extensão, pesquisa e o ensino. Então, é assim que a gente consegue essa devolutiva que você falou. Agora, a Unirio tem, não sei se por tradição, como que isso se criou, mas ela tem 2 áreas muito fortes, que é a área de humanas, né, e a área de biologia e medicina. Sim. São 2 áreas, se a gente pudesse equilibrar, elas estariam ali mais ou menos no mesmo patamar. Quais são as novidades que vocês estão pensando dentro desse século XXI? Porque um é de área da biologia e o outro é da área de humanas, né, com direito e sociologia. Tem alguma mudança que vocês preveem para os próximos anos? A gente já está chegando nos minutos finais do programa, para essas áreas de vocês, para a universidade? Assim, eu te diria que nós vamos seguir nos 3 eixos, que é gestão, inovação e internacionalização, né? E nesses 3 eixos nós vamos aprofundar nessas áreas que nós temos mais capacidade, mais vocação, né? Então, principalmente na área de humanas, nós vamos... nas 2 áreas, eu diria, a nossa escola de extensão, que a gente pretende criar, vai ser uma ponta para que a gente possa estar mais perto da sociedade e até mais perto da internacionalização também, né? E tem outros cursos, por exemplo, do engenharia de produção. Ela é nova, é recente, mas é muito forte. A gente não pode esquecer do CLA, artes, né, que é a parte de música e teatro, que é um carro forte da nossa universidade. O próprio Gafré, com a medicina. Então, e cursos novos. A gente tem um programa de profissional, que é conservação, ecoturismo e conservação. Então, são vários caminhos que a gente consegue escoar o ensino. Tem mais alguma coisa? Bom, eu, se pudesse, assim, dar um recado, é que alunos se interessem, né, por estudar, por estar presente na universidade, por levar o nome da nossa Unirio ao mercado de trabalho e aos fóruns de discussão, com amor, com vontade de estar demonstrando a capacidade de formação que nós temos. Quer complementar, Riton? Eu peço para os ingressantes desse semestre agora, venham com vontade de trabalhar, de estudar. A nossa universidade está de braços abertos para acolher vocês, com todas as dificuldades que tem
Não é só na Unirio que tem dificuldade, as co-irmãs também têm essa mesma dificuldade, mas nós juntos vamos conseguir fazer melhor. Obrigada pela participação de vocês, professores aqui no #Educa. Obrigada mesmo. Agradeço. E eu espero que o século XXI, que a gente já está vivenciando, né, já está aí terminando já a segunda década praticamente desse século, que a gente consiga fazer com que o pensamento científico seja uma constante no nosso país, né? Independente de se é na graduação, na pós-graduação ou no ensino fundamental, né? Muito obrigada pela participação Obrigado de vocês. Obrigado você. E obrigada a você que acompanhou o #Educa. Você já sabe, tem mais assuntos sobre isso, compartilhado de maneira colaborativa, como a gente falou aqui, nas nossas postagens no Facebook, nas redes sociais da Multirio e no portal da Multirio. Passa lá. Até o próximo programa. Tchau.